A paz do Senhor Jesus para você, eu sou o pastor Maxwell Fajardo. Esta é mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Vila Perus, em São Paulo. É um prazer imenso estar com você em mais esta semana para darmos continuidade ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Efésios, com base na revista Lições Bíblicas da CPAD. É a aula das classes de adultos da nossa escola dominical. Nós estamos já há 9 semanas estudando essa revista. Hoje a lição de número 9, que tem o título O Mistério da Unidade Revelado. Eu gostaria então de convidar você a nos acompanhar nos próximos minutos nesta aula e faremos agora a leitura bíblica da lição de hoje. Hoje nós começamos o 3º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Mais precisamente, vamos estudar do versículo 1 até o versículo 13. Então, eu gostaria que você me acompanhasse agora na leitura, se for possível aí acompanhando na sua Bíblia ou no aplicativo da Bíblia que você tem aí, ou ouvindo aí a leitura que faremos. Aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, que diz o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Muito bem, meu irmão. Título, então, da nossa lição, o mistério da unidade revelada. Então, a palavra-chave da lição de hoje é a palavra mistério. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse termo mistério, como ele se aplica a este texto que nós lemos, mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Para você que está nos acompanhando em todas as aulas, você está percebendo que as aulas têm uma sequência. Há uma sequência de pensamentos que o apóstolo Paulo está desenvolvendo desde lá do 1º capítulo da carta aos Efésios. Então a gente sempre acaba fazendo um elo, fazendo um gancho com a lição anterior. Então eu lembro para você que na lição anterior, a lição de número 8, lá no finalzinho do capítulo 2 de Efésios, Paulo estava falando sobre o fato de que a igreja do Senhor está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E na outra lição ainda, ele falou a respeito da nova condição dos gentios. Então esse pensamento que nós já estamos trabalhando há algumas lições, dessa ideia de que por intermédio da igreja, Deus uniu gentios e judeus em um só povo,
ou o que Paulo chama nessa epístola de o novo homem, ou seja, a nova humanidade e que Deus criou por intermédio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esta ideia ela vai aparecer também neste texto que nós estamos trabalhando aqui. Então lembre-se que já há 3 lições, na realidade, a gente está discutindo essa ideia que o apóstolo Paulo apresenta, de que no plano da salvação, no plano que Deus instituiu antes mesmo da criação do mundo, o plano de salvação era para que judeus e gentios participassem, como ele diz aqui no texto, fossem coerdeiros da mesma promessa. Então ele está trabalhando essa ideia. Nós falamos nas lições anteriores, inclusive, sobre a metáfora que ele faz utilizando o templo, que lá no templo de Jerusalém havia literalmente um muro que separava os judeus e os gentios, e que Cristo então derrubou o muro de separação, embora aí não seja o muro literal ali do templo, mas ele diz que essa barreira que existia entre judeus e gentios, ela foi derrubada por Cristo, ele quebrou este muro de separação. E aqui no começo do capítulo 3, Paulo, ele vai continuar desenvolvendo essa ideia, né? Essa ideia de ter os gentios como parte do mesmo povo, junto com os judeus, desta nova humanidade. No entanto, acontece aqui nesse versículo 1 do capítulo 3, algo que os comentaristas bíblicos observam nas cartas de Paulo. Isso acontece muito nas cartas em que Paulo escreve, que tem a ver com o estilo que Paulo usava para escrever. Paulo, às vezes, durante a sua escrita, ele muda de assunto, e é algo que é chamado de digressão. Às vezes, quando a gente está conversando, quando a gente está falando, ou mesmo quando a gente está pregando, existem pessoas que têm digressões. O que é a digressão? Você está falando sobre um assunto, você tem um foco em mente, você tem aquele assunto que você está trabalhando, mas quando você está falando daquele assunto, tem alguma expressão que você usa que faz você se lembrar de outra coisa. E aí você muda de assunto, você fala dessa outra coisa e depois você volta naquele assunto principal. Isso é uma digressão. Não necessariamente que ele esteja mudando completamente de assunto, mas a fala dele faz com que ele lembre de outra coisa, e ele fala desta outra coisa e depois ele volta para o assunto principal. O apóstolo Paulo, isso faz parte do estilo de escrita do apóstolo Paulo. Isso acontece em vários momentos em suas diferentes cartas. É diferente, por exemplo, do estilo do escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus não tem tanto esse estilo de digressão, ele tem uma outra forma de escrita. É por isso que vários comentaristas bíblicos acreditam que não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus tem um estilo de escrita diferente, mas Paulo tem esse estilo. Ele está falando a respeito desta aproximação que Deus fez com relação aos gentios, de ter incluído os gentios na mesma promessa. E aqui Paulo faz uma digressão para falar a respeito dele próprio. Como é que ele pessoalmente entendia esta situação? Tanto é que nesse texto que nós lemos no versículo 1, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode perceber bem isso, essa digressão. No versículo 1, Paulo usa a expressão, por esta causa. E aí vai ter esses 13 versículos, e se você for ler lá o versículo 14, que é o tema da próxima lição, Paulo, ele usa essa mesma expressão de novo. Lá no versículo 14 ele diz, por causa disso. Então ele fala aqui no versículo 1, por esta causa. E aí ele vai falar de qual é essa causa. E aí ele começa a pensar na sua própria situação como apóstolo e escreve esses 13 versículos que nós lemos. Então essa é a digressão, ele vai falar de um outro assunto. E quando volta lá no versículo 14, ele volta no assunto que ele tinha pretendido lá no versículo 1, usando inclusive a mesma expressão,
por causa disso. Então aqui no versículo 1 ele diz, por essa causa. E aí ele começa a falar de outra coisa. E depois lá no versículo 14 ele volta no assunto que ele estava tratando. Então é a digressão, tem a ver com com esse estilo de escrita do apóstolo Paulo, que é bastante interessante. Mas mesmo fazendo essa digressão, ele aparece nesse texto aqui que nós vamos estudar hoje, o tema central. Você vai perceber, inclusive na lição de hoje, nos versículos que nós vamos estudando, principalmente para você que acompanhou as aulas seguintes, a aula 2, nós falamos lá da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, foi a aula 2 ou a aula 3, se eu não me engano. Você vai perceber que vários desses elementos que já apareceram lá nas aulas anteriores, Paulo retoma nesses versículos. Você vai perceber isso, porque ele tem uma ideia geral, um tema geral que ele quer tratar com os Efésios, e em vários versículos esse tema geral vai aparecendo. Então, veja, nas lições passadas, Paulo estava falando a respeito disso, né? Os gentios que até então estavam fora de todos os rituais, né, dos judeus, estavam distantes das promessas de Deus, estavam numa outra realidade distante de Deus, eles foram aproximados. Cristo derrubou a parede de separação. E aí Paulo ele se lembra de uma coisa, porque quando Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, Paulo estava preso. Essa informação ela é importantíssima. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, Paulo estava preso, lá na primeira lição nós falamos sobre isso, e ele estava preso em Roma. É a prisão que está narrada lá no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 28, você vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo Paulo preso na cidade de Roma. Foi quando estava preso na cidade de Roma que ele está escrevendo esta carta aos Efésios. Então Paulo está escrevendo essa carta preso em Roma. E como era a prisão dele em Roma? Ele estava numa casa alugada, então ele teve que alugar uma casa em Roma e ele não podia sair da casa. Tinha um soldado que ficava lá vigiando ele o tempo todo, 24 horas por dia. Paulo ele não podia sair de lá. Na casa ele podia receber as visitas dos irmãos, então tinham irmãos que visitavam ele podia escrever cartas, mandar para os irmãos, mas ele não podia sair de lá. Ele estava numa prisão domiciliar, né? Inclusive dependendo da ajuda financeira dos irmãos. Foi nesse contexto que ele escreveu também a carta aos Filipenses, em que ele agradece ao sustento financeiro, porque o prisioneiro ele ficava em prisão domiciliar, mas ele era obrigado a bancar, né, o aluguel da casa que ele estava morando. Então era essa a situação. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta. E aí Paulo preso, escrevendo sobre essa nova condição dos gentios, e aí ele lembra para os irmãos, olha irmãos, inclusive, olha, eu estou falando, imagina como se Paulo estivesse conversando com os irmãos lá de Éfeso, dizendo, irmãos, olha, eu estou falando sobre isso, sobre o fato agora de que os gentios foram trazidos para perto, Jesus derrubou este muro, e inclusive, irmãos, e aí que vem a digressão de Paulo, inclusive, irmãos, eu estou preso aqui por esse motivo. Por que o apóstolo Paulo estava preso? Qual era o motivo que fez com que ele estivesse preso em Roma? O que motivou toda a prisão de Paulo, essa prisão de Paulo, foi justamente a pregação dele de que os gentios também estavam incluídos no plano de Deus. Então Paulo não somente, veja como é profundo isso, Paulo não somente está pregando sobre esse evangelho universal, esse evangelho que alcança a todos os povos, mas ele estava preso justamente por este motivo. Então veja, se Paulo, ao ter ido para Jerusalém, ele tivesse abrandado a sua mensagem, ele tivesse deixado de lado esse aspecto do evangelho, não tivesse falado que o evangelho também incluía gentios, enfim, ele não estaria preso. Paulo estava plenamente consciente que o motivo da sua prisão era justamente
mensagem que ele estava dizendo aos Efésios. Irmão, eu acredito tanto nisso que eu estou falando, que inclusive eu estou preso por conta disso. É a minha convicção de que Deus também incluiu os gentios, e eu acreditei nisso, levei isso até as últimas consequências, ao ponto, inclusive, de estar preso. Então é isso que ele diz, olha. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou preso aqui por conta disso. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É por conta desta causa que hoje eu estou preso. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, irmãos, se vocês de fato receberam o que eu preguei, vocês vão perceber que esse é o motivo aqui da minha prisão. A dispensação da graça de Deus. Deus me deu esta mensagem, Deus é quem colocou essa convicção no meu coração, e essa convicção, eu levei essa convicção até as últimas consequências, ao ponto de ser preso. Se você ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver todo esse contexto em que o apóstolo Paulo foi preso, toda a confusão que foi armada contra o apóstolo Paulo lá em Jerusalém, justamente por conta dos judeus que se voltaram contra Paulo, justamente por conta disso que ele tinha pregado. E aí ele prossegue no versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, eu estou preso porque esse mistério me foi revelado e eu comecei a pregar. E que mistério é esse? Bom, e aí é o título da lição, o mistério da unidade revelada. O que é essa palavra mistério? Então o nosso comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele diz lá no tópico 1 da lição que o conceito bíblico da palavra mistério, essa palavra mistério, ela significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Ou seja, às vezes essa palavra mistério, às vezes a gente acaba utilizando ela de maneira assim bem isolada, ou às vezes a gente entende que várias coisas podem ser um mistério. Mas o que é o mistério nesse sentido que aparece aqui neste capítulo? Mistério, então, é uma verdade divina que não foi revelada. Se alguém conhece aquilo, se alguém soubesse, já não seria mais mistério. Então, é aquela informação sigilosa, aquela informação que o homem não teve acesso. Então, veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu estou pregando a respeito de uma informação que anteriormente ela não tinha sido mostrada aos homens, não tinha sido revelada, não havia sido compartilhada por Deus. Por isso ela era mistério. Mistério enquanto ela não tinha sido apresentada. E a partir do momento que ela foi apresentada para nós, ela foi revelada. E aí entra esse termo que o apóstolo Paulo diz, a revelação. O que é a revelação? A revelação é quando um mistério, uma informação que ninguém sabia, uma informação que até então ninguém tinha tido acesso, essa informação ela foi trazida à tona, ela foi revelada. Nós falamos, inclusive, nas aulas anteriores, se eu não me engano foi na aula 2 ou foi na aula 3, a respeito dessa ideia de mistério e de revelação. Para você que não é tão jovem assim, para você que nasceu ainda no século XX, eu sei que tem várias pessoas que nos assistem que já nasceram no século XXI e talvez não lembrem disso, mas antigamente, você que é do século XX, assim como eu, você lembra que houve um tempo que não existia foto digital e que a gente tirava foto com aquela maquininha, lembra lá da maquininha Kodak? A divisão da Kodak, inclusive, que era a febre, era a principal empresa de fotografia. Então tinha aquela maquininha
a Kodak tinha as máquinas fotográficas que não eram digitais, que eram com filme. E aí você tirava foto, lembra? Aquela época que você tinha que comprar um filme lá de 12, de 24 ou de 36 poses. Então você pegava uma máquina e você só podia tirar 12 fotos, era um filme de 12 poses. E você tirava a foto e você não sabia imediatamente como que aquela foto tinha ficado. Você tinha uma ideia, mas você só sabia como a foto tinha ficado depois que você tirasse aquele filme, tirasse o negativo, e aí você levava para revelar. A foto era um mistério, você até sabia do conteúdo, mas você não tinha certeza como que era. Você não sabia como a foto tinha saído, se alguém tinha piscado, se não tinha piscado, se tinha ficado legal, se não tinha. Era um mistério. E aí você revelava, aí você ia lá na loja buscar a revelação. E aí vinha de fato, e era bem esse clima de revelação, você abria lá o pacote e via como é que a foto tinha saído. Essa ideia de revelação, algo oculto e que pela revelação nos foi trazido à tona. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu estou pregando algo que foi revelado a nós agora. Algo que Deus revelou, era uma informação que estava oculta, mas que Deus revelou e apresentou todos os detalhes para nós justamente agora. Deus trouxe essa revelação, essa informação nova para nós, para os apóstolos, para os profetas, e é isso que nós pregamos. E no meu caso, eu fui inclusive preso por conta desta mensagem que Deus me deu para pregar. E qual era esse mistério, essa verdade divina que estava oculta? Então, a princípio, a gente vai olhar para o texto e vai dizer o seguinte, não, a mensagem que estava oculta é que Deus queria salvar os gentios. Só que, se você for lá para o Antigo Testamento, você vai perceber que essa não era uma verdade oculta. Porque lá no Antigo Testamento há diversas referências, diversos textos bíblicos que indicam claramente que era o propósito de Deus, sim, estender a salvação aos gentios. Isso já estava dito lá no Antigo Testamento. Inclusive, quando Deus chamou o patriarca Abraão, o que ele disse para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que eu estou dando para você, Abraão, não é só para a sua descendência. Pela sua descendência chegará a bênção para todas as famílias da terra. A bênção, ela é universal. Há salmos que indicam isso, de que Deus havia chamado Israel para que Israel fosse bênção para todo mundo. E fora outros textos até mais famosos da Bíblia, lembre-se, por exemplo, do livro de Jonas, em que Deus ouviu a oração dos ninivitas que se arrependeram, ou seja, um Deus que se voltou para os gentios lá também. Então há também na descendência de Cristo, ou melhor, nos ascendentes de Cristo, na árvore genealógica de Cristo, alguns gentios que entraram lá, o caso de Raabe, por exemplo. Então veja, não era um mistério de que Deus também aceitaria os gentios. Aí você me pergunta, então qual é o mistério que o apóstolo Paulo está pregando? Veja, então já tinha-se essa ideia de que Deus incluiria os gentios. Mas o que se pensava era o seguinte, ok, vai chegar um dia em que o Messias vai vir aqui em Jerusalém, o Messias vai assumir o poder, e aí todos os gentios virão, os gentios serão incluídos, ok? Eles serão incluídos, mas ainda continuará havendo a primazia dos judeus. Então acreditava-se apenas nessa ideia da inclusão dos gentios no plano de salvação nesse sentido. Os judeus continuam aqui, continuam tendo foco, continuam tendo um contato diferenciado com Deus, e vem os gentios. Os gentios são aceitos como prosélitos, ou seja, foi permitida a possibilidade de que os gentios estivessem aqui. Mas ainda há essa separação entre judeus e gentios. E aí Paulo está dizendo, qual é o mistério que foi revelado? Qual é a informação nova
que agora os apóstolos e os profetas estão transmitindo. O mistério que foi revelado, então, não é que os gentios foram incluídos, mas numa condição inferior. Não. O mistério que foi revelado é que gentios e judeus participam, a partir de agora em Cristo, exatamente da mesma promessa. Não há ideia de um povo superior e de um povo inferior. Inclusive, nos versículos posteriores, ele explica o mistério, isso que eu estou falando aqui. Olha, versículo 5. Ele diz que esse mistério, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, mas tem sido revelado ao Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o mistério. Os gentios não somente foram incluídos, eles não somente foram aproximados, mas eles se tornaram co-herdeiros. Co-herdeiros. Ou seja, eles têm a mesma herança que os judeus também tinham. Não há mais distinção alguma entre judeus e gentios. Eles são co-herdeiros da mesma promessa e são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o mistério. Esse é o mistério revelado, né, de que não há mais nenhum tipo de barreira. E como eu falei, não é que lá no Antigo Testamento essa ideia de aproximação dos gentios não estivesse apresentada. Está. Mas veja, no versículo 5 ele diz que esse mistério não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. É como se Paulo dissesse, ó, lá no Antigo Testamento ele até que foi apresentado, mas não como agora. A gente não sabia todos esses detalhes igual a gente sabe agora. A gente achava que os gentios seriam incluídos, mas numa condição inferior. Mas agora Deus mostrou que não. Deus mostrou que gentios e judeus têm o mesmo direito. Não é direito no sentido de que eles conquistaram alguma coisa, mas enfim, que o mesmo sangue de Cristo alcançou tanto um e quanto o outro e os fez estarem na mesma posição. Por isso é que os sacrifícios lá do Antigo Testamento perderam a validade. Por isso é que Deus estabeleceu uma nova aliança conosco, não mais baseada na lei, mas uma aliança que faz com que todos se aproximem de Cristo. E essa questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui, ela foi difícil de ser compreendida, inclusive, se você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que até as primeiras lideranças, o apóstolo Pedro, quando pregou o evangelho lá na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, capítulo 11, ele teve dificuldade, ele teve toda uma dificuldade para dizer isso para os líderes da igreja. Ele teve que se justificar e dizer, olha, Deus também derramou o seu espírito aos gentios. Porque parece que era algo ainda visto com certo pé atrás, com certa reticência, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus está revelando isso para nós agora. Ou seja, Deus está fazendo conhecida para nós, neste momento, aos seus apóstolos e os seus profetas, a verdade dessa palavra. Apresentou isso para Pedro. Então, inclusive o próprio Pedro, antes de pregar a Cornélio, Deus se manifestou, deu uma visão lá para ele, para que ele pudesse compreender que ele deveria ir lá. Então, houve essa dificuldade inicial. E o apóstolo Paulo diz, é por conta desta dificuldade do entendimento desse mistério, do entendimento dessa revelação, que eu estou aqui hoje preso. Mas lá no finalzinho do texto de hoje ele fala de novo sobre a sua prisão e nós voltaremos a falar sobre isso. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui com você e que às vezes faz parte de uma leitura simplista que é feita a respeito dessa inclusão aí dos gentios. Às vezes tem-se essa ideia de que Deus incluiu os gentios como uma segunda opção, né? Olha, Deus escolheu a igreja, às vezes você tem essa ideia. É como se Deus tivesse escolhido a igreja porque o seu plano primeiro com Israel não deu certo. Então há quem pense dessa forma.
É como se Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento, aí não deu certo com o povo lá, agora Deus levantou um novo povo. E não é isso. Paulo está dizendo aqui que este plano já era um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Não é porque Deus estabeleceu a sua salvação a todos, isso não aconteceu porque os judeus, Israel como um todo, não recebeu. Então, como Israel não recebeu, agora essa salvação ela é estendida a todos. Não, o plano sempre foi o de estender a salvação a todos. E Israel fazia parte desse plano. Ou seja, Deus queria salvar toda a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus disse lá para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu quero estender a minha bênção sobre todo mundo, sobre todas as famílias da terra. E eu vou usar a sua descendência para isso. E nesse sentido, Israel cumpriu a sua missão. Porque mesmo duvidando, mesmo voltando as costas para Deus em tantos momentos, mesmo caindo no pecado da idolatria, sempre houve lá um remanescente fiel e no final das contas Israel cumpriu a função de trazer o Messias ao mundo. O Messias ao mundo veio por intermédio de Israel. Ainda que a nação de Israel como um todo tenha rejeitado o Messias, mas a nação de Israel trouxe o Messias ao mundo. Porque o plano de Deus sempre foi que a bênção chegasse a todo mundo. E Israel seria o canal para trazer essa bênção ao mundo. Então veja, não é que Israel era o povo de Deus e como não teve Israel, a bênção chegou até nós. Não, a bênção, o projeto sempre foi isso. E esse o mistério que Deus revelou, conforme o apóstolo Paulo nos explica aqui. E aqui no versículo 7 ele fala novamente da sua condição. Ele diz, e do qual eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. É muito interessante a humildade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu recebi o privilégio de ser ministro. Essa palavra ministro hoje, ministro tem um caráter sério, né? Quando você fala para alguém assim, sério que eu estou falando no sentido de eminente, né? De algo importante, né? Um ministro. Né? Mas a palavra ministro significa servo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, que ele é ministro de Cristo. A palavra ministro significa servo. Então, quando você vê um ministro, até no sentido secular, quando a gente fala, né, você tem lá um ministro da educação, um ministro... o ministro deveria ser um servo, né? O ministro da educação, por exemplo, deveria ser um servo da educação no país. Os demais ministros, cada ministro dentro da sua área, está servindo aquela área. Esse é o significado da palavra. Mas voltando aqui para o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele fala, eu fui um ministro, feito ministro desse evangelho, ele diz, eu estou servindo essa causa. Eu fui feito servo desta mensagem. Né? E essa mensagem chegou a mim, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou importante, não. Chegou a mim pela graça de Deus. Deus foi gracioso comigo e com seus apóstolos e profetas, conforme ele diz lá no versículo 5. Quando ele diz que essa mensagem chegou aos santos apóstolos e profetas, ele está dizendo aqui, os profetas que ele está falando, são os profetas do Novo Testamento. Né? Nós falamos disso na aula passada, essa expressão apóstolos e profetas já apareceu na aula passada e vai aparecer em aulas seguintes. Então ele está falando a respeito dos profetas do Novo Testamento. Nós teremos uma aula para falar sobre esses profetas do Novo Testamento, quando chegarmos lá em Efésios capítulo 4. E ele diz, essa mensagem chegou a nós por graça. Graça, ou seja, Deus simplesmente olhou para nós e decidiu entregar essa mensagem através de nós. Foi a sua graça que operou em nós. E no caso do apóstolo Paulo, ele se sentia, inclusive, incapaz de explanar essa mensagem. Porque ele diz aqui no versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo diz, eu sou o mínimo de todos os santos. E Paulo dizia isso, veja qual era o raciocínio de Paulo. Imagina qual era a história de Paulo. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, mas existiam outros apóstolos, inclusive os apóstolos do grupo dos 12 discípulos, que é o grupo original, se podemos dizer assim, dos apóstolos, né?
Porque os 12 discípulos de Jesus, 11, né, depois que Judas Iscariotes se enforcou, né, Judas Iscariotes traiu a Jesus, ficaram os 11, depois foi incluído Matias no lugar dele. Então você tem lá os 12 discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, né? Ou seja, discípulo é aquele que aprendeu com Cristo, e depois o apóstolo é aquele que foi enviado por Cristo. Então você tem um grupo lá dos 12 apóstolos. E há outras pessoas no Novo Testamento que não faziam parte dos 12, que eram chamadas de apóstolos. A gente vai ver isso em algumas lições lá para frente. Por exemplo, Barnabé é chamado de apóstolo. Você tem Andrônico, Júnia, que são chamados de apóstolos, né, no Novo Testamento. E Paulo também. E veja, e quando estávamos falando a respeito desses outros apóstolos, o que os outros apóstolos estavam fazendo alguns anos antes? Alguns anos antes, quando você pega Pedro, você pega Tiago, né, do grupo dos 12 discípulos, o que estavam fazendo esses apóstolos alguns anos antes? Estavam seguindo Jesus. O que estavam fazendo? O que estava fazendo André, por exemplo, alguns anos antes? Estava seguindo a Jesus. E Paulo, o que estava fazendo nessa mesma época? Ele era fariseu. E alguns anos depois que a igreja foi constituída, ele estava lá perseguindo a igreja de Deus. Paulo ele não teve o privilégio de andar com Jesus, embora tenha tido o privilégio de encontrar-se com Jesus vivo lá no caminho de Damasco. Mas Paulo está dizendo, olha, eu sou o menor, eu persegui a igreja de Cristo. Os outros apóstolos caminharam com Jesus, eles viveram ali com Jesus. Eu não tive esse privilégio. Pelo contrário, isso talvez era algo que mexia muito com o apóstolo Paulo, com o coração do apóstolo Paulo. Pelo contrário, eu perseguia a igreja de Deus. Então eu sou o menor dos apóstolos. E mesmo assim, e aí ele ressalta esse valor da graça de Deus, mesmo assim, ele me fez ministro do seu evangelho. Ele me deu o privilégio de trazer esta mensagem maravilhosa de que Deus também incluiu os gentios no seu plano. Aliás, os gentios já estavam incluídos antes da fundação do mundo. Esse sempre foi o projeto de Deus. Mas Deus revelou a mim, que sou apóstolo, aos demais apóstolos e aos profetas que estão desenvolvendo o seu trabalho agora. Deus apresentou essa ideia de forma clara para nós. Ele revelou e nós estamos divulgando. E a mim, mesmo com o passado que eu tinha, Deus me deu o privilégio de ser ministro, de ser servo dessa mensagem. Então o coração do apóstolo Paulo estava cheio de alegria, de satisfação pelo tamanho da graça de Deus conferida a ele. E prosseguindo aqui nos próximos versículos, ele diz no versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha função como apóstolo é explicar às pessoas a dimensão desse mistério. Falar como isso é glorioso. O glorioso fato de que em Cristo, como diz aqui o próprio título da lição, há agora uma unidade. Uma unidade. Nós somos um em Cristo. E o que é falar de unidade, né? É possível que haja, por exemplo, uma união sem que necessariamente haja uma unidade, né? Podemos dizer que a unidade seria a plenitude da ideia de união. Porque você pode unir várias coisas, colocando uma coisa do lado da outra, encadear uma coisa do lado da outra, mas você consegue ainda distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Mas quando você tem uma unidade, você não consegue mais distinguir o que é uma coisa ou o que é outra coisa. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você pode unir, antes de começar lá a receita, você pode unir os ingredientes. Aí você coloca lá a farinha, você coloca lá o ovo, você coloca lá o óleo, aí você coloca tudo lá na tigela. E aí você olha e fala, os ingredientes estão unidos. Mas você consegue observar onde está o ovo, onde está o leite, onde está a farinha, está ali. Mas a partir do momento que você começa a misturar, chega um momento que fica uma massa homogênea. Ou seja, chega um momento em que você não consegue mais distinguir o que é cada um daqueles elementos. Porque virou uma unidade. Quando você olha o bolo feito,
Você não olha mais um pedaço de leite, uma parte leite, outra parte ovo, outra parte óleo e mais o que for necessário aí no bolo que você for fazer. Você vê uma unidade, você vê um bolo. E Paulo está dizendo que Cristo, então esse é o título da lição, o mistério da unidade. Então, por estarmos em Cristo, não há mais essa distinção. Ou seja, não é porque alguém é judeu que ele tem uma posição diferenciada. Não, é uma unidade. Não importa se você é judeu, se você é brasileiro, se você é norte-americano, você é estadunidense, você é africano, não é? E muitas vezes, nós no decorrer dos séculos, a igreja no decorrer do século, muitas vezes teve a tendência de pensar assim, fragmentadamente. Achar que determinados povos eram inferiores, né? Tinham menos privilégios do que outros povos, ou que Deus abençoou determinado povo e não abençoou outro povo. Não há isso. Em Cristo não há essa distinção de povos. Em Cristo há uma unidade. Em Cristo há um novo povo. Ou, retomando o que nós falamos nas lições passadas, há um novo homem, há uma nova humanidade, em que não importa qual é a sua raça, ou qual é a sua cor, qual é a sua nacionalidade, não importa. O que importa é que você está em Cristo. E em Cristo somos um. Esse é o mistério da unidade que foi revelado. E Paulo diz que ele foi eleito por Deus justamente para anunciar essas riquezas deste conhecimento. Ele diz, olha, quanto mais a gente vai indo a fundo nisso, mais a gente vai percebendo como o evangelho é rico. Veja, o que eu estou falando aqui para você, eu pelo menos tive essa sensação ao preparar essas aulas sobre a carta aos Efésios. São coisas que nós já sabemos. Mas a gente vai analisando versículo por versículo, a gente vai percebendo como o evangelho é rico, como tem detalhes tão preciosos. E Paulo diz, Deus me escolheu para poder anunciar esses detalhes, anunciar essa preciosidade do evangelho. E agora eu quero destacar com vocês o versículo 10, que para mim é maravilhoso. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Duas coisas. Essa palavra que Paulo fala aqui, ele diz que é a multiforme sabedoria de Deus. E há comentaristas que sublinham o seguinte a respeito dessa palavra. Essa palavra multiforme quer dizer algo adaptável às diferentes circunstâncias. Então, quando ele fala da multiforme sabedoria de Deus e da multiforme graça de Deus, graça, sabedoria de Deus, ele está dizendo que a sabedoria de Deus, a graça de Deus, ela é adaptável a qualquer circunstância da vida. Qualquer circunstância da vida é o ambiente em que a graça de Deus ela pode se manifestar, porque ela é multiforme. Ela assume diferentes formas, diferentes jeitos, diferentes caminhos para se manifestar na situação específica. Ou seja, a graça de Deus, ela consegue assumir uma forma, ela consegue se manifestar para judeus que viveram durante milênios sobre a tradição da lei, mas ela também consegue se manifestar aos gentios que até ontem não sabiam nada a respeito de Deus. A graça de Deus atua tanto em um quanto atua em outro, porque a graça de Deus ela é multiforme. Ela atua na vida daquele que cresceu e viveu na igreja durante todos os anos na sua vida e também consegue atuar na vida daquele que acabou de aceitar a Cristo como Salvador, às vezes depois de velho. Né? Ele atua, a graça de Deus consegue atuar na vida daquele que passou por uma morte na família, que está passando por enfermidade na família. A graça de Deus atua em qualquer ambiente. A graça de Deus consegue atuar, inclusive no meio de uma pandemia mundial. A graça de Deus, ela não é menor do que uma pandemia. A graça de Deus, ela atua, inclusive, em situações extremas. Isto é um mistério revelado. E a segunda coisa, eu falei que é duas coisas que eu queria destacar no versículo 10. A segunda coisa, ele diz que essa multiforme sabedoria de Deus serve para que seja conhecida
dos principados e potestades nos céus. Não vou me alongar muito nisso, que nós já falamos em algumas lições anteriores. Mas quando nós chegarmos ao céu, nós seremos uma espécie de vitrine para mostrar o que a graça de Deus pode fazer. Ele diz aqui que a graça de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades nos céus. Quando a igreja chegar no céu, a igreja vai servir para mostrar para todo o universo o que a graça de Deus pode fazer por alguém. Nós falamos isso algumas lições atrás. Deus vai usar a igreja, está usando a igreja aqui na terra, mas a igreja chegando no céu, a igreja também terá esse propósito de demonstrar a graça de Deus. A plenitude da graça de Deus, o resultado final da graça de Deus será mostrado por toda a eternidade através da igreja. Paulo já tinha falado disso lá no capítulo 1 da carta aos Efésios. E para terminar ele diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, esse propósito é eterno, esse propósito não é algo novo, não é um plano B. Não é que Deus estava trabalhando com Israel e no meio do caminho Deus teve um plano B. Não, Deus não teve um plano B. Foi um eterno propósito que ele já havia estabelecido lá em Cristo, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Tudo isso nos provê de confiança, de ousadia para nós nos aproximarmos de Deus, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. E agora no versículo 13, que é o último versículo de hoje, ele diz aqui: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Lembre-se, nós falamos que quando Paulo lá no primeiro versículo, ele está fazendo uma digressão, ele estava comentando, estava seguindo a sua lógica de raciocínio que ele tinha estabelecido lá no capítulo 2, e aí ele faz uma digressão para falar a respeito da sua condição, como prisioneiro do Senhor. E aí ele começa a falar, veja como um assunto vai puxando o outro, O apóstolo Paulo vai falar da sua condição de preso, e ele lembra que ele estava preso por causa do evangelho, e aí ele começa a lembrar do que esse evangelho representava para ele, o que era pregar esse evangelho, e começa a falar de novo dessa essência do evangelho. Esse evangelho é centrado no mistério que Deus revelou à sua igreja. E aí quando chega aqui no versículo 13, parece que o apóstolo Paulo se lembra, ele estava falando sobre a sua condição de preso, e talvez os irmãos estivessem preocupados quando viram ele falando aqui no versículo 1 e tivessem se lembrado que ele estava preso. Porque ele começou a sua carta, falou sobre vários assuntos lá no capítulo 1, no capítulo 2, aqui novamente ele fala sobre a prisão, e aí os irmãos que logicamente já sabiam que ele estava preso, mas aí ele toca no assunto da prisão, os irmãos se lembram, Paulo está preso, e aqui ele talvez pensando nessa reação dos irmãos, ele diz aqui no versículo 13, irmãos, mas ficam tranquilos, não desfaleçam por causa das minhas tribulações por vós, porque elas são a vossa glória. Olha como que é o raciocínio do apóstolo Paulo. Em vez do apóstolo Paulo simplesmente reclamar da sua situação de preso, ou achar que o seu ministério tinha fracassado porque ele estava preso, ele diz, irmãos, olha, se vocês pensarem em desanimar por lembrarem que eu estou preso, não desanimem não. Não fiquem aí desfalecidos, não fiquem com medo de vocês também serem presos, não desfaleçam, não desanimem porque eu estou preso. Porque eu estou preso por causa do evangelho que foi pregado a vocês. Ou seja, se eu não estivesse preso, é lógico, não era apenas o apóstolo Paulo que estava pregando, mas no caso aqui dos Efésios, foi ele que pregou para aquela igreja de Éfeso, ele tinha uma ligação muito grande com aqueles irmãos, ele diz, irmãos, foi por causa de situações como essa que eu estou passando aqui, que o evangelho chegou a vocês. Então a minha prisão não deve ser motivo de tristeza para vocês. A minha prisão deve ser motivo de glória para vocês. A minha prisão é a glória de vocês, porque a minha prisão mostra que o evangelho foi pregado para vocês, os gentios. Se eu tivesse me eximido da minha função, da missão que Deus colocou em minhas mãos de pregar o evangelho aos gentios, eu não estaria preso, mas também vocês não teriam recebido o evangelho. Então, irmãos, não fiquem preocupados, mas se alegrem,
porque para mim o fato de eu estar preso não indica que o meu ministério parou, que o meu ministério acabou. Né? Na carta aos Filipenses ele desenvolve mais essa ideia a respeito de como ele via essa sua prisão. Se você tiver aí interesse no assunto, leia lá a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele fala como ele via a prisão. Mas aqui ele toca nesse assunto bem rápido com os irmãos de Éfeso. Ele diz, irmãos, não desfaleçam não. Eu estou aqui preso, mas se eu não tivesse pregado o evangelho, eu não estaria preso, mas também vocês não teriam conhecido a Cristo. Então eu estou feliz, porque eu estou preso, mas eu estou feliz por vocês. Porque a minha glória também é saber que vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Prosseguindo, a lição de hoje vai até o versículo 13. No versículo 14 termina essa digressão de Paulo. Lembra que eu expliquei lá no começo, né? A digressão é isso. O apóstolo Paulo está falando de um assunto e aí ele lembra de outro, fala sobre aquele assunto e depois volta no assunto principal. Né? Tem vários pregadores que fazem digressão. Eu sei que eu faço algumas digressões, às vezes, aqui na aula. Né? Falo a respeito de algum outro assunto e depois volta no tema principal. Na próxima aula, que é o versículo 14, ele volta no assunto principal e usando a expressão por causa disso. Ou seja, ele faz essa pausa, ele abre esse parênteses, né, na sua fala para falar da sua condição, e aí ele fala do mistério do evangelho, e aí ele fecha o parênteses e volta no assunto que estava no seu raciocínio anterior. E é isso que nós estudaremos na próxima lição, que é a partir do versículo 14, né, em que o apóstolo começa aí com essa expressão, por causa disso. Por causa disso, o quê? Então nós estudaremos isso na próxima lição. Você é o meu convidado a estar conosco na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 10, a intercessão de Paulo pelos Efésios. E falando em intercessão, eu quero interceder por você, quero orar em seu favor nesse instante, orar para que o conhecimento desse evangelho glorioso possa permanecer no seu coração. Nós estamos numa situação atípica que nós não vivemos anteriormente, não podemos estar com todos os nossos irmãos reunidos na igreja como estávamos acostumados, mas a nossa oração é para que mesmo nesse tempo o evangelho ele possa florescer, o evangelho ele possa brotar, o evangelho ele possa continuar a dar frutos, como eu tenho certeza que tem dado frutos aí na sua vida. Então vamos orar nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, eu te louvo e te engrandeço por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse teu servo, dessa tua serva que está nos acompanhando. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de poder compartilhar da tua palavra. Queremos pedir que o teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê ousadia para podermos nos apresentar diante de ti, conforme foi escrito aqui neste texto. Sê conosco, Senhor. Abençoa todos aqueles que têm esse interesse, esse desejo de se aproximar mais e mais da tua palavra por intermédio da escola dominical. Abençoa, Senhor, a cada um que nos acompanha. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva lá para receber as notificações também. Aí quando chegar um vídeo novo, você vai ser avisado. Vai ficar mais fácil ainda para você localizar. Mas de qualquer forma, semanalmente estamos aqui trazendo uma nova lição para você, da classe de adultos, da classe de jovens, e com certeza isso tem edificado a sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima semana.